Olá a todos, que prazer podemos estar novamente juntos. Gostaria de cumprimentar a todos da igreja, mas também os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos a mais um tema sobre a palavra de Deus. Uma grande alegria e prazer podermos compartilhar esta eterna palavra de Deus com você. Nós vamos nos preocupar com o livro de Marcos, que é, na verdade, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, e nós vamos pensar sobre isso algumas vezes, não apenas hoje, mas hoje nós vamos ter uma introdução sobre Marcos, vamos ler para isso os primeiros 2 versículos de Marcos. Marcos capítulo 1, versículos 1 e 2. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Agora vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe agora. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos que estás aqui, tu estás com as pessoas que estão assistindo esse vídeo, e peço a ti que tu nos abençoes com a riqueza da tua graça, que tu des graça sobre graça para as pessoas que estão escutando através da tua palavra. Peço que tu faças de nós pessoas cujos corações estão preparados e que recebem a tua preciosa palavra com fé nos corações, para que o teu amor possa preencher nossas vidas e para que tu possas nos guiar até a eternidade para todo sempre. Muito obrigado, todo louvor a ti em nome de Jesus. Amém. Imagine você estar numa casa em chamas, você está no 10º andar e está acontecendo uma festa. A turma está embriagada, está curtindo a festa, mas você está com uma suspeita, está com um pressentimento mau e um cheiro de fumaça está chegando. Você percebe, pelo jeito, a casa está em chamas e você está muito preocupado. Quando você ouve o grito, você vê um bombeiro indo na sua direção, chamando: venham todos, a casa está em chamas, mas eu guio vocês para fora, nós colocamos uma escada aqui, é fácil, é só nos seguir. Mas o pessoal não liga, e ele chama todo mundo, mas o pessoal não liga. Aí o bombeiro grita: vocês vão morrer aqui. Ah, mas que coisa, vai falar coisa tão feia, aqui estamos numa festa, é tudo tão legal. Por que você quer atrapalhar a nossa festa? Quer nos chatear? Como assim só um caminho? Só um caminho? Que arrogância é essa? Aqui tem muitas saídas, tem muitas janelas. Por que eu deveria seguir um caminho? E você decide confiar no bombeiro, segue o bombeiro e desce pela escada para baixo. Está salvo. Uma história fictícia, mas nem tão fictícia assim não. Porque a humanidade está nessa situação, a casa está em chamas e não há salvação a não ser através do Senhor Jesus Cristo, através do Salvador Jesus Cristo, que Deus enviou como o grande Salvador para chamar a todos para se salvarem dos seus pecados e do fogo que os nossos pecados atraem. Esse é o princípio das boas novas. Esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Assim, o Evangelho começa. Nós vamos pensar um pouquinho sobre esse Evangelho. É um Evangelho, um princípio, um início e um conteúdo. Nós vamos ver também como aqui Deus prepara corações e escreve para preparar, manda escrever, usa a sua palavra para
preparar corações. E nós vemos como terceiro ponto, o grande Salvador, como servo. Jesus é o conteúdo das boas novas. O evangelho, a palavra evangelho significa boas novas. E não significa que tenha muitas boas novas, mas que tenha apenas uma boa nova, um evangelho. E é isso que a palavra de Deus nos apresenta. Princípio do evangelho de Jesus Cristo significa somente em Jesus a salvação. Lembra do exemplo do bombeiro? Ele foi arrogante por falar que só a escada leva para a salvação, que eles colocaram? Não foi arrogante. Não se trata aqui de arrogância. Deus não nos trata com arrogância. Apesar dele ser tão grande, ele não despreza ninguém, a Bíblia diz. Nós que muitas vezes temos tratado a Deus com muita arrogância. Deus é o Salvador, Ele nos dá o Evangelho, o único Evangelho. Em Gálatas 1, nos versículos 6 a 9, o próprio apóstolo Paulo diz que não é para termos muitos evangelhos, não dá, só dá para ter um Evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Tantas pessoas ficam chateadas quando você fala de perdição. Quando Deus fala de perdição, quando Deus avisa do inferno, quando Deus avisa da perdição, Deus faz isso porque é uma realidade e precisamos ser salvos disso. E continua assim, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O verdadeiro autor deste evangelho é o próprio Deus. Mas alguns vão falar, peraí, tem 4 evangelhos, então não é só um. Sim, na Bíblia temos 4 evangelhos, e isso não significa que tenha 4 diversos evangelhos, isso se refere a 4 versões do mesmo evangelho, mas sempre é um conteúdo. Para explicar isso, eu trouxe aqui um objeto de 3 dimensões. Se você olhar para ele da frente, você vai ver algo diferente do que se eu virar ele para cá. Certo? Frente e a parte traseira. Mas, e assim? Você vai ver outra coisa, apesar de ser bem semelhante, porque é um objeto simples, do que aqui. 4 lados. Então, Deus nos deu 4 evangelistas e 4 visões diferentes do mesmo assunto, do único evangelho de Jesus. 2 Pedro 1:21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. O que Marcos escreveu aconteceu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Assim a Bíblia inteira foi escrita. Nós lemos aqui, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Jesus é o princípio. Ele é o alfa. Ele é o princípio, o começo de todas as coisas. E no princípio foi o verbo, e este verbo se tornou carne e habitou entre nós, Jesus. Temos que falar, Deus fez algo em 4.000 anos muito essencial para toda a humanidade. E é algo que desejo que você
deixe que Deus faça na sua vida, no seu coração também. Se trata de preparo. E muitos resistem à palavra de Deus, a aceitam talvez intelectualmente, mas eles não querem que essa palavra penetre na vida deles, no cotidiano deles. Sua vida inteira precisa ser penetrada com a palavra de Deus. Aí sim, você está sendo preparado para receber o Evangelho. E Deus vai fazer um começo maravilhoso na sua vida. Todo começo também de você cristão, que você talvez diga, já ando muitos anos com Jesus. Mas e a transformação que Deus tanto procura em nossas vidas? Ela está acontecendo. Deus pode ver o seu filho Jesus na sua vida. O sacrifício de Jesus precisa se tornar visível em nossas vidas. Que Deus prepara corações, que Deus prepara uma nação inteira e personalidades para receber a palavra de Deus, nós temos nesse texto. Marcos andou muito com Pedro. O Pedro foi acompanhado por Marcos em Roma e tem várias referências que provam isso. Também na própria carta de Paulo aos Romanos aparecem nomes que nós temos única e exclusivamente no Evangelho de Marcos. E tem mais provas que Marcos estava com Pedro, também na 2 Timóteo, em Roma. Portanto, o Evangelho de Marcos tem muito mais do que nós vemos no primeiro olhar. Nós vemos a influência de Pedro aqui. Marcos andou com Pedro e nós podemos dizer que o Evangelho segundo Marcos é o Evangelho segundo Pedro, porque Pedro contou as coisas para o Marcos. E inclusive as coisas que ninguém podia ver, pensamentos. Pensamentos do próprio Pedro são anotados por Marcos, em Marcos 9, versículo 6, por exemplo. Lá está escrito que Pedro pensou, porque Pedro falou para Marcos o que ele pensou naquela hora, uma hora muito especial, que depois vamos citar também. Também o Evangelho de Marcos não foi escrito para judeus, o que nos ajuda muito a entender melhor as circunstâncias, porque nós que não somos judeus, na nossa grande maioria, não entendemos muito bem os rituais e as coisas do dia a dia das pessoas judias. Portanto, Marcos, ele fala também das moedas judaicas usadas lá e traduz o valor em moeda romana. Também temos isso no Evangelho de Marcos, mas uma prova que realmente se trata de uma obra que foi escrita em Roma e para romanos e para pessoas não judias. Qual seria a visão que Marcos revelou sobre Jesus? Tem lados que aparecem mais em um evangelho do que no outro. Dizemos que Mateus apresenta o rei Jesus, enquanto que Lucas apresenta Jesus como o homem que ele era. Jesus era 100% homem, o ser humano que Jesus era. João apresenta ele como Deus, como Filho de Deus, como Deus 100% Deus. E Marcos apresenta para nós o Senhor Jesus Cristo, o conteúdo do Evangelho, Jesus como servo. Isso é a mensagem do Evangelho de Marcos, e Jesus está vindo para servir. Esse versículo nós temos em Marcos 10, 45, vou ler. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós precisamos entender que o Evangelho quer nos apresentar Jesus. Então prepare, deixe que seu coração seja preparado para
reconhecer Jesus. E não se trata de um reconhecer superficial, de mera aparência. Senão, a Bíblia nos descreveria esse Jesus, se ele tinha olhos azuis, se ele era loiro, se tinha cabelos marrons. Mas nada disso interessa. Abra comigo 2 Coríntios 5,16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então não precisa conhecer a aparência que Jesus tinha. Aliás, dá para falar ainda muita coisa que ele não aparecia de maneira sempre claramente distinguível. Interessante também, porque Deus não quer que nós nos liguemos com uma imagem, mas sim com o seu ser. Você precisa conhecer Cristo como Ele é. E isso é seu amor e seu sacrifício, sua justiça e santidade. Isso está sendo descrito nos evangelhos. Através deles, você conhece a Ele e seu coração se torna maleável para Deus. Seu coração é preparado para receber o presente de Deus. Então a vinda de Jesus foi muito bem preparada. Todo o Antigo Testamento é um preparo maravilhoso para ele. No Antigo Testamento se encontraram milhares de profecias que se cumpriram em Jesus. E uma delas está aqui. Isaías falando sobre que haveria de vir um mensageiro que prepararia o caminho do Senhor. O próprio Senhor é Jesus. João Batista foi profetizado pelo profeta Isaías. Quer um coração preparado? Seria tão bom se seu coração se abrisse para a vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada na Bíblia. Depende de você, se você quer ser influenciado por ela. Você precisa ter uma disposição de querer mudar sua vida. Quando eu estive na escola, teve uma cena que não vou esquecer. Tinha uma briga antes da aula de biologia e nós tínhamos um professor muito legal de biologia. E nessa briga tinha duas turmas brigando, mas sério. Um culpando o outro. Você é chato, você... O professor entra, seria aula, que chato, né? Aluno não quer aula nunca, né? Prefere brigar e conversar. Então eles estavam brigando, nem ligando com o professor. Aí o professor falou para eles: gente, eu não vou dar aula. Vamos resolver esse problema. Até nós resolvemos esse problema. Ok? Continuem discutindo. Vamos resolver o problema. Vamos ver onde a gente pode ajeitar as coisas. E quando ele falou isso, uma menina disse a seguinte frase. E acabou com a discussão de vez. Nós não queremos mudar. Pode dar aula, professor. Nós não queremos mudar, ela falou. Porque se há alguma coisa de errado, eu preciso querer mudar. Preferiram ter a aula chata do que ter que mudar. Não queriam mudar, ninguém quer mudar. Sempre os outros têm que mudar. Mas se você quiser receber a palavra de Deus, você precisa abrir seu coração à influência de Deus para mudança. Mudança. E esse foi o tema de João Batista. Arrependimento significa a escolha de querer a mudança de Deus. Abra-se para a mudança que Deus tem para você. Que Deus prepare, que Deus transforme seu coração para receber o único poder de realmente transformar nossas vidas para sempre. A palavra de Deus. Então deixe que Ele mexa com a sua vida. Deixe que Ele toque na sua vida. Deixe que Ele toque até o lugar onde está a ferida, onde dói mais. É necessário
que isso aconteça. Agora precisamos conhecer o último ponto ainda, o servo e o Senhor. Nós ficamos admirados como o grande Senhor dos céus se tornou servo. E ele nos se tornou pequeno como nós para nos erguer para ele. E uma das pessoas que ele ergueu para cima, que ele transformou, porque estamos querendo transformação, você quer? Então existe transformação, mas somente naquele que desceu por nós e nos puxa para dentro da comunhão com Deus, ergue nossas vidas para dentro de uma transformação verdadeira. O pequeno que participou de tudo chamava-se João Marcos. Nós vemos que o escritor, o autor é Deus, né, desse evangelho, mas o escritor Marcos não era uma personalidade madura desde o início. Ele teve que receber transformação divina. Em Atos 12, no versículo 12, nós lemos que a casa dele era grande e na época isso era raro. E depois a igreja se reuniu na casa dele, ou da mãe dele. Então foi filho de uma família mais rica. Mas o que destacou ele, o caráter dele, foi problemático no sentido que ele era muito rápido com as pernas. Ele gostava de fugir. Portanto, nós lemos em Marcos 14, 52, ele mesmo descreve-se como um jovem que quando Jesus foi preso para ser levado, ele se descreve como um jovem vestindo apenas um lençol de linho que seguia Jesus. E aí, na hora, ele fugiu, deixando o lençol para trás. Esse é João Marcos. Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos. E depois, quando tudo se resolveu, Jesus morreu sim, mas ressuscitou. Marcos se tornou também uma testemunha disso e experimentou também a transformação e o novo nascimento que o Espírito Santo trouxe no dia de Pentecostes. Viu também o apóstolo Paulo, esse terrível homem inimigo da igreja, Saulo de Tarso, ser transformado, que se tornou Paulo. E quando aconteceu a primeira viagem missionária, que começou em Atos 13, quando Paulo e Barnabé saíram para serem os primeiros missionários da igreja, o João Marcos vai junto. O Barnabé era o tio de João Marcos. Portanto, ele estava muito animado no início para andar junto com Barnabé e Paulo nessa viagem. Mas na primeira batalha espiritual, ele já amoleceu. Realmente, Marcos abandonou Barnabé e Paulo bem no início da viagem, não demorou, e depois em Atos, no capítulo 15, no versículo 38, lemos que Paulo não quer mais levar aquele que fugiu, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Em Atos 13, o João Marcos, aqui chamado de João apenas, mas é o João Marcos, abandonou o apóstolo Paulo e o Barnabé. E depois em Atos 15, nós lemos que Paulo não está mais disposto a levar o João Marcos, e Barnabé e Paulo se separam porque Barnabé quer continuar com o Marcos. Mas Deus transformou essa vida do Marcos de uma maneira tão grande que no final da vida do apóstolo Paulo, ele não pensa mais em João Marcos como uma pessoa inútil para o trabalho e também não como missionário, mas ele está cheio de elogio para Marcos. Essa referência eu gostaria de ler, 2 Timóteo capítulo 4, 11, o que nos anima, porque Deus quer e
pode transformar vidas. 2 Timóteo 4:11. Isso não só para transformar vidas, não apenas para a salvação, para recebermos a entrada no céu, mas transformar nossas vidas para sermos testemunhas de Jesus. Isso é um processo de crescimento, mas Deus dá esse processo para você e para mim. Vamos deixar Deus malhar, trabalhar nossos corações. 2 Timóteo 4:11, está escrito: só Lucas está comigo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Acabou essa inutilidade de Marcos, ele se tornou útil. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João, sempre se trata de Jesus. Aqui em Marcos, já no capítulo 1:11, lemos do 1:1, né? Marcos 1:11. Jesus foi vindo de Nazaré, foi batizado por João Batista no Jordão. Quando saiu da água, o céu se abriu e então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Esse é o centro do Evangelho, o Filho amado. Esse amor inalcançável de Deus foi expresso também e achado por Marcos no capítulo 9, no versículo 7. Pedro testemunhou uma transformação gloriosa de Jesus e lá ele ouviu a mesma frase. Marcos 9, 7. Este é meu filho amado. Agora tem um acréscimo aí. Ouçam-no. Então cresça assim, ouvindo o Filho de Deus, ouvindo aquele a quem Deus ama. Então eu gostaria de deixar com vocês ainda um pequeno desenho. O Evangelho de Jesus se trata sempre da mesma pessoa. Formidável. Podemos aprender muita coisa, ver muita coisa, mas para conhecermos Ele, precisamos olhar para o lugar que nos destaca Ele, e é a cruz de Jesus. Deus é luz, Deus é justiça, Deus é amor. Isso é inseparável. E esse é como raios de luz, muitos raios de luz. Amor, justiça, a luz de Deus. E o apóstolo Paulo diz: essa luz de Deus ninguém aguenta, ninguém pode habitar nela. E como é que essa luz, esse amor, essa justiça de Deus poderia alcançar uma pessoa? E em Marcos 1, assim começa o Evangelho de Marcos, com preparo. O maior preparador não é João, é o próprio Senhor Jesus. Ele preparou tudo para que possamos curtir, usufruir do amor, da justiça, da luz de Deus. Como isso? Então imagine, a luz de Deus precisaria ser juntada e focada numa pessoa, em você e mim. Será que Deus escolheria a você e a mim como alvos do seu amor, da sua luz, da sua justiça? Se a luz de Deus fosse nos alcançar, toda a sua justiça, mesmo com amor, nós queimaríamos, porque temos pecado. Por isso Jesus entrou no meio, ele entrou como aquela lente que vocês veem aqui. E aqui ele carregou, ele tirou, ele filtrou toda a ira de Deus, tudo que destrói a gente, ele na cruz aguentou ali. E lá na cruz, Deus foca o pecador, você e eu. Deus alcança a gente nesse foco da cruz, você está. A lente da cruz faz com que nós possamos ser atingidos pelo amor de Deus.
Olhe mais perto para essa cruz. Veja que Ele está em seu lugar. Era para você estar lá. Era para eu estarmos lá. Nós dois. Nós estarmos lá. E sermos queimados. Mas em nosso lugar, Jesus carregou o nosso castigo e assim liberou o amor de Deus para nós. Então, vamos nos entregar a esse amor. Essa é a resposta que o Evangelho merece. O Evangelho chama por uma resposta dos nossos corações. Marcos nos mostra que essa resposta precisa ser dada continuamente. E assim nós crescemos no amor de Deus, até que sejamos considerados, até mesmo por um apóstolo Paulo, como úteis. Só acontecerá se nós nos entregarmos de verdade, se nós nos abrirmos de verdade a esse Evangelho, para que a palavra de Deus nos transforme. Então, que Deus possa transformar sua vida. Você quer transformação? Então se entregue ao Evangelho. Escolha ele como o único Evangelho e escolha-o para preparar sua vida, mudar, transformar sua vida. Que o próprio Deus possa escrever sua história na sua vida. E você terá um gozo sem igual, o privilégio de se tornar também um servo de Deus, como Jesus foi. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela palavra que acabamos de ver. Obrigado pela história do Evangelho tão maravilhosa contada através do Marcos. É o teu Evangelho, segundo Marcos, que estamos contemplando. Pedimos que possamos crescer, que nossos corações sejam preparados e que cresçamos mais e mais na direção de Ti. Que o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas, naqueles que estão ouvindo, e nos faça dispostos mesmos a obedecermos a Tua voz sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus abençoe sua semana, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos aqui. Amém.